Fala galera, vamos lá de novo, mais uma vez. Agora falando de um outro momento, né? Falamos ali sobre, um pouco mais sobre a Primavera dos Povos. Agora a gente vai dar continuidade, mas agora nós vamos falar especificamente sobre as ideologias que ecoavam pela Europa, não só na França, mas na Europa como um todo, né? As ideologias vocês conhecem, que nós já falamos em sociologia, vocês já viram em filosofia, e a história também não vai ser diferente. As ideologias que ecoavam, as ideologias políticas que ecoavam por todo o território europeu, serão ideologias de suma importância, tanto para as questões políticas, científicas, teóricas mesmo, propriamente dito, né, para a própria literatura da ciência, que vai acabar fazendo com que elas tenham participação em termos de alguns movimentos que aconteceram, como a Primavera dos Povos, que nós vimos um pouquinho antes. Beleza? Então essas ideologias vocês conhecem, são justamente, a gente começa a falar do liberalismo. O liberalismo, pessoal, é uma ideologia que já existe antes do século XIX, né? A primeira versão, a primeira fase do liberalismo que nós falamos aconteceu ali com John Locke, o iluminista, né? Depois você tem o Adam Smith, né, que vai aprimorar essa segunda fase, etapa do liberalismo, que vai surgir o liberalismo econômico, que vai fazer parte ali da doutrina do capitalismo, né, a partir do século XIX. O Adam Smith, pessoal, ele pega e vai escrever na sua obra As Riquezas das Nações as bases em que ele acreditava que seria importante para que a Revolução Industrial se desenvolvesse, a economia crescesse, sem imposições, sem nenhum tipo de prática política que pudesse impedir o desenvolvimento da burguesia e da economia. Lembro a vocês que antes da Revolução Industrial acontecer, quando você ainda tinha a Europa fazendo parte do antigo regime, qual é o antigo regime? As monarquias absolutistas. Quem controlava tudo era o rei, era o Estado. Controlava, taxava valores, controlava a saída e entrada de produtos, para quem podia vender, para quem não podia. Você lembra lá do Pacto Colonial, Brasil e Portugal, né? Colônia e metrópole? Era desse jeito que vigorava, né? Que fazia parte até o que nós chamamos de mercantilismo. Aqui, já no liberalismo econômico, você não tem essa imposição do Estado, você não tem essa imposição do governante, até mesmo porque nem rei absolutista você tem mais, ok? Então Adam Smith, lá no final do século XVIII, ele vai criar o liberalismo econômico que vai vigorar com muita força no século XIX. Ele acredita na divisão do trabalho, que essa divisão do trabalho possa dar mais avanço para o capitalismo, possa melhorar o desenvolvimento econômico, melhorar a importância do capital, da produção, né? Dar mais base material para a sociedade. Então ele acredita muito nessa importância da divisão do trabalho, né? Que gera um dinamismo para a produção, né? E esse dinamismo que ele apoia é causado pela livre concorrência comercial. Então ele defende essa livre concorrência comercial. Para o Adam Smith, a livre concorrência é viável para o mercado, essa busca, né, que você tem, você vai lá no comércio, é aquela onda, e um querendo vender um sapato por R$30, o outro já está 35, tu volta no 30, aí tu compra, tu fica com raiva porque depois tu encontra um que é de 25, que é a mesma coisa. Ou seja, é aquela onda, essa concorrência que faz com que a economia, pessoal, do município, do estado, do país, do mundo se desenvolva. Então é essa concorrência que o Adam Smith, ele propõe. Nós somos concorrentes, né? Nós somos concorrentes em termos pessoais, né? Quem tem comércio, principalmente, né? Vocês, os meus queridos alunos, filhos de donos de grandes indústrias, né? Então, isso acaba fazendo com que a economia se desenvolva. E juntamente com o liberalismo econômico, eu chamo a atenção de vocês para a teoria malthusiana. Thomas Malthus, né? Ele, um sacerdote anglicano, ele pega e escreve a sua teoria em
plena Revolução Industrial, aonde ele traz para você uma análise que, apesar de ser muito criticada, mas ela acabou dando uma chamada de atenção para as autoridades da época a pensarem nessa questão do crescimento da alimentação com o crescimento populacional, né? Então, foi uma teoria muito criticada, mas que acabou dando, sabe, aquele estalo nas autoridades. E a teoria de Malthus, chamada teoria malthusiana, é justamente aquela teoria que vocês conhecem, né, que analisa o crescimento populacional e o crescimento de alimentos. Na visão de Thomas Malthus, né, a população ela vai crescer de forma geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, enquanto que a alimentação vai crescer de forma aritmética, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então vai chegar no momento, perdão, que você vai ter muito mais pessoas do que alimentos. Vai faltar alimento para o povo. E aí é que ele entra com aquela história de que ele defende o conflito, a guerra, porque ele fala que a guerra, as armas, né? A guerra, né, onde você utiliza armamentos, você mata pessoas, e isso, na visão do Thomas Malthus, é algo benéfico, né? A guerra não é ruim, a guerra é boa para ele, porque através da guerra é que você vai ter o extermínio, né, de pessoas, fazendo com que esse crescimento demográfico dê uma diminuída. Então a guerra, na visão dele, é algo positivo, não é algo negativo. Então a teoria de Malthus, ela é uma teoria muito conhecida, né? Mais uma vez eu digo a vocês, não foi extremamente criticado na época, mas foi importante para chamar a atenção aí dos governantes. Beleza? Além do liberalismo, você vai ter o socialismo utópico. Socialismo utópico, você tem esse nome de utopia porque nunca foi implantado, propriamente dito, como você vai ter lá no socialismo do Marx, né? O socialismo do Marx é um socialismo que foi implantado, tá ali, né? Surgiu, fez parte da Rússia e tal. Já o socialismo utópico, você não teve isso, né? Um dos criadores do socialismo utópico, mais popular, digamos assim, é o Saint-Simon, né? O Saint-Simon, ele pega, pessoal, e escreve um socialismo aonde vai ser difícil de ser implantado. Por quê? Na visão do Saint-Simon, ele pega e diz que quem deve implantar o socialismo dentro de um país, de um território, é a burguesia e não o operário. E aí tu pega e para e pensa, a burguesia vive do acúmulo de riquezas, que é a base do capitalismo, essa divisão de classes, né? Quem tem, quem não tem, quem é rico, quem é pobre. Então, como é que a burguesia ela vai implantar um sistema onde não vai ter divisão de classes, onde não vai ter esse acúmulo de riquezas, onde o Estado vai ter o poder nas mãos, né? Onde você não tem a livre iniciativa privada? Como é que tu vai ter a burguesia que vive exatamente disso, implantando um sistema que vai distorcer tudo aquilo que ela fazia? Então é por isso que o socialismo de Saint-Simon não deu certo, né? Ele vai escrever um livro chamado O Novo Cristianismo, onde ele pega e ele trabalha a junção, né, a fusão de ideias, tanto do lado do catolicismo com o calvinismo, né, com uma base racional. Ele é bem racional em termos dessas questões religiosas, mas o que mais vai chamar a atenção aí é essa fala dele, né? Essa abordagem dele de que a burguesia tem que implantar o socialismo e tal, coisa que nunca vai acontecer. Beleza? Socialismo científico é dele, Karl Marx, Friedrich Engels. Queridos, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de Karl Marx e Friedrich Engels, né? Karl Marx vai escrever, junto com o Friedrich Engels, vai escrever o Manifesto do Partido Comunista. Karl Marx vai ainda escrever O Capital, uma obra-prima do Karl Marx. E aí ele vai falar as abordagens, né? Sobre o capitalismo, aquela coisa que o capitalismo é ruim, é perverso, é o pior mal da humanidade, porque explora, né? E a burguesia utiliza certas ideologias para mascarar essa exploração, né? E a gente é obrigado a se submeter a essa exploração, já que nós vivemos em um sistema altamente materialista, né? O materialismo é a base de uma sociedade,
né? O Karl Marx, pessoal, ele vai fazer um retrocesso na história, buscar na história as bases da sociedade que ele vive, que é o século XIX, né? Ele vai buscar os modos de produção, como é que a sociedade, o ser humano veio se mantendo vivo até a atualidade, que no caso é a dele, no século XIX. Né? Ele vai buscar desde lá da pré-história, o modo de produção coletivista, né? Onde você tem caçadores e coletores, aí você tem para o modo de produção feudal, lá na Idade Média, modo de produção escravista, né? A escravidão moderna, e assim sucessivamente. Né? Então você utiliza essa teoria do Karl Marx para você falar até nas redações de vocês, né? Sobre a questão da escravidão moderna, né? Que você fala na visão do Karl Marx, por exemplo, né? Hoje a gente vive uma escravidão, trazendo uma análise, tá? Da teoria do Marx. Hoje a gente vive uma escravidão moderna, aonde qual é a diferença da escravidão clássica, tradicional, digamos assim, para uma escravidão moderna? É que na escravidão tradicional, que é essa que vocês estudam na história, em grande parte da história, né, o ser humano, ele está na escravidão não porque ele quer, porque ele foi obrigado, né? O ser humano, ele está na escravidão porque ele foi comprado, ele foi adquirido, como acontecia lá com o escravo. E já na escravidão moderna, não. A gente se torna escravo, tá? Por livre e espontânea vontade. Ou seja, você está ali porque você quer, você está trabalhando naquele território, naquele lugar, naquela empresa, padecendo com certas atitudes, é porque você quer, você precisa do dinheiro, né? Então é diferente da escravidão tradicional que a gente está acostumado a ver. Beleza? Ele analisa os modos de produção, né? Uma sociedade dividida entre infraestrutura e superestrutura, isso aqui vocês já viram, né? Já vi falo diversas vezes em sala de aula. Estrutura, a base da sociedade, né? Chamado de infraestrutura ou estrutura, como você queira falar, é a base da sociedade, é justamente a economia, a política, é aquilo que rege uma sociedade, né? Para que ela não desmorone, ela precisa de política, ela precisa de uma economia. E você tem a superestrutura, que é o todo da sociedade, né? As instituições que fazem parte da sociedade, que é a infraestrutura. Então, estrutura base, superestrutura o todo. Beleza? Luta de classes. A luta de classes é a relação do patrão com o empregado que você vai ter. Então, a luta de classes, pessoal, ela é uma relação entre donos dos meios de produção, patrão, e os donos da força de trabalho, né? O empregado, proletário, operário. E aí essa relação vai se dar de que maneira? Do patrão para com o empregado. Entra a relação de exploração para se obter o lucro, que ele chama de mais-valia. O patrão explora o trabalhador para que o trabalhador dê lucro necessário ao patrão. E a relação do trabalhador para com o patrão vai ser uma relação de conflito, né? A luta de classes. Lembrando a vocês que a luta de classes nunca acontece entre classes diferentes, classes iguais, perdão, acontece sempre entre classes diferentes, aonde o próprio Karl Marx chama de classes antagônicas, né? Então, você tem uma relação bem distinta, né? Bem diferente. A visão do patrão para com o empregado, de exploração, né? Da mais-valia, e a relação do empregado para com o patrão já vai ser uma relação de conflito, de luta de classe, em busca de seus direitos. Beleza? Na visão do Karl Marx, uma sociedade só vai ser plenamente feliz quando nós vivermos em um mundo sem divisão de classes, sem imposições, sem uma burguesia que te explora, que te doutrina, que cria ideologias na tua cabeça te fazendo trabalhar, sem perceber que você está sendo explorado. Uma sociedade sem uma base extremamente materialista, onde você atribui a tua felicidade exclusivamente ao bem material, que uma hora vai se acabar, tá? Na visão do Marx, a sociedade ela só vai ser justa e feliz quando nós não tivermos mais todas essas características capitalistas. E a gente só vai alcançar essa felicidade quando o povo tomar o poder. Quando tirar
essa burguesia do poder e o operariado assumir o lugar do patrão. É o que ele chama de ditadura do proletariado. Quando a classe operária se revolta contra o patrão, seja ele a burguesia, ou seja até o próprio Estado, e você começa a ter a busca por uma igualdade social. É o que aconteceu lá na Revolução Russa, em 1917, né? Que você teve lá o czar sendo retirado do poder pelo povo, né? Pelos sovietes, pelo trabalhador. Beleza? Então esse é o socialismo científico do Karl Marx. O anarquismo é uma doutrina política de Pierre Proudhon, e o anarquismo, inicialmente, quando ele escreveu, o Pierre Proudhon, que ele lançou, né, essas doutrinas, essas imagens do anarquismo, pensava-se que fosse um socialismo, porque ele defendia a não divisão de classes, né? Ele defendia uma sociedade livre da exploração da burguesia, né? Ele defendia uma sociedade justa, ele criticava o capitalismo, então achava-se que era uma espécie de socialismo. Só que aí, pessoal, ele pega e fala o seguinte, que a força, o curso da força, nós chegaríamos a uma sociedade sem Estado, longe das desigualdades sociais. Diferença, pessoal, capitalismo com o Estado, com divisão de classes, livre iniciativa privada. Socialismo com o Estado, sem divisão de classes, e você não tem a livre iniciativa privada, que tudo pertence ao Estado. Anarquismo sem Estado, sem livre iniciativa privada, ok? E a não divisão de classes, tá? Para o anarquismo, você tem as pessoas independentes, sem nenhuma imposição acima delas. Tá? Então essa é a base do anarquismo. É a ausência de Estado. Beleza? Diferente do socialismo. Ok? Galera, é o seguinte. Qualquer dúvida, me chame no privado, que a gente conversa, tira a dúvida de vocês. Essas doutrinas aqui que vocês viram é excelente para vocês usarem até na redação. Tenho certeza que vocês conhecem e que não são algo novo para vocês, né? Mas a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Um beijo, um abraço, saudades.